Para você que está começando a cultivar agora cactos e quer aprender a fazer a enxertia, no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns cactos que você pode utilizar para começar a fazer a enxertia. Claro que cada um tem sua durabilidade e forma de cultivar, e existem alguns outros cavalos além desses, mas estes, na minha opinião, são os melhores para você que está começando. Para começar, eu mostro para vocês o Pereskiopsis, um ótimo cavalo de enxertia para quem quer começar a fazer microenxertia. Esse cavalo é ideal para esse tipo de processo, pois ele, se bem utilizado e bem cultivado, pode se tornar um cavalo definitivo. O que isso significa, Samuel? Significa que você pode manter o cacto enxertado nele por um bom e longo tempo sem se preocupar com desidratação ou falta de nutrientes no cacto enxertado. E caso porventura você queira mudar de cavalo, depois de um certo tempo, por achar que esse cacto não foi bem comportado no Pereskiopsis, ou até por uma questão de estética mesmo, de você achar feio aquele cacto mais fino embaixo e o grandão em cima, recomendo você trocar por um cacto azul, também chamado de Mephistrocactus, ou até mesmo para os amantes de pitaia. Desde que a pitaia seja mais robusta, mais saudável, que tenha todo esse lance dela ser mais, vamos dizer assim, grande, né? Mais robusta. Geralmente quando eu falo robusta, eu quero dizer que vai ser uma pitaia mais gordinha, vai ser uma pitaia que tá bem enraizada, bem saudável mesmo, entendeu? Outro que eu utilizo aqui na minha estufa, né, e eu vou mostrar para vocês, vai ser o Selenisserius, um ótimo cavalo para aqueles cactos que, né, você tá começando ali também, que estão começando a crescer agora. São aqueles cactos que, vamos dizer assim, tem 1 ano de vida, 2 anos, e eles estão ali meio que assim, parados, não estão crescendo tanto. Eu recomendo o Selenisserius. Ele é ótimo para esse tipo de enxertia. E claro, aqui eu utilizo ele geralmente quando eu quero mudar também do Pereskiopsis, por toda essa questão de estética, entendeu? E aí eu utilizo ele para mudar de cavalo. Ele comporta bem um cacto. O cacto vai crescer muito bem nele, mas ele tem um porém. Ele não serve muito bem como enxerto definitivo. Ele vai ter problemas sim nessa questão de ser definitivo ou não. Ele tem suas vantagens, mas não tem essa capacidade de ser definitivo. O que isso quer dizer? Ele tem um certo prazo de validade. Essa é a real. Ele é ótimo, muito bom, não tenho o que reclamar dele. Mas ele tem esse problema de não ser definitivo. Claro que é um cacto que você não vai ter grandes problemas se você enxertar tranquilamente. E ele vai comportar muito bem o seu cacto. Como a pitaia, por exemplo, que muitas vezes também não pode ser um enxerto definitivo. Ela também vai ter um certo prazo de validade. E eu não canso de ver gente falando sobre isso. Geralmente ela vai durar ali até um cacto enxertado for maior que ela. Ou no Selenisserius também. Acaba que se torna mais viável nesse caso um Trichocereus, por exemplo, para ser um cacto definitivo. Até mesmo um mirtilo. Mas eu não vejo tanta gente utilizando ele também como definitivo, mas de certa forma ele pode ser se ele estiver bem cuidado. Agora bora para a pitaia, né, que está aqui no vídeo e eu vou começar a falar dela agora. Bom, eu vejo canso de ver gente falando sobre a pitaia. E claro, o maior contato de vocês vai ser com a pitaia. Tanto no supermercado, por exemplo, você vai comprar uma planta e você encontra lá um cacto enxertado numa pitaia. Geralmente são aqueles cactos coloridos, né? Ou até mesmo aquelas paródias, no geral. São cactos que você encontra no supermercado, geralmente, né? E estão geralmente em pitaia. A pitaia, eu sempre vou recomendar ela porque ela é o famoso básico que funciona. Ela até pode ser um definitivo geralmente, mas dificilmente você vai encontrar uma pitaia definitiva, sabe? E por que usar então? Porque ela é muito versátil. Vamos dizer que um cacto, quando enxertado nele, cresce muito bem. Você não vai ter tantos problemas assim com a pitaia, com o enxerto não pegar. Ela é bruta, vamos dizer assim. Ela pega com tranquilidade. Você está começando, utiliza a pitaia que você vai conseguir com facilidade enxertar, entendeu? Geralmente você pode utilizar as pitaias pequenas, elas vão conseguir comportar bem, vão aguentar um cacto por um certo tempo. Mas toma tua devida atenção, porque elas têm um certo prazo de validade também. Falando um pouco do mirtilo, ele serve para você que está aí já querendo trocar a pitaia, por exemplo. Ele pode ser um cacto bacana no geral, mas não pode ser definitivo também. Geralmente você não vai encontrar um definitivo. Aqui no geral, o que acho mais bacana para ser definitivo é os Trichocereus. Eu não tenho grandes Trichocereus aqui na minha coleção, mas eu peguei esses daqui que já vão fazer 2 anos comigo. São cactos de semente, né? Já tem 2 anos de idade e futuramente esses daqui eu pretendo sim utilizar eles para enxertia. Porém, como nem tudo que é bom é sempre bom,
né? Vamos dizer assim, não vai ser só bom. Eu tenho alguns adendos que eu vou falar agora para vocês sobre esses tricocereus. Eles são mil maravilhas. Podem ser, são ótimos cactos, aguentam bem tudo, todas as condições, são bons para ser definitivo, mas a única coisa que eu não gosto neles é a facilidade que eles têm a apodrecer. Eu não vejo os outros cactos desse vídeo aqui com essa facilidade de apodrecer como os tricocereus, entendeu? Eles são ótimos, definitivos e aguentam bem mesmo. Quando eu falo que aguentam é porque eles aguentam bem as condições que são inseridos. Eles aguentam longos períodos sem rega, aguentam cactos enxertados maiores que eles, dependendo da situação, é claro. Porém, o único problema deles é que eles apodrecem com facilidade, entendeu? Então aqui, esse daqui eu recomendo você quando você tiver um pouquinho mais avançado. Eu recomendo esses outros e eles eu recomendo quando você tiver um pouquinho mais avançado. Depois você vai para tricocereus, aprende primeiro com as pitaias, selincereus, peresquiopsis, depois vocês vão para o tricocereus. Ele é bem chatinho quanto a podridão. Eles apodrecem se você não enxerta corretamente. Vão apodrecer e você vai se frustrar porque vai perder o cacto de cima. Uma coisa que eu vi e às vezes vejo muito é colecionadores passando por esse problema. Colecionadores que enxertam muito bem, que tem muito cacto enxertado, tem uma coleção de cacto enxertado, mas quando chega a se trata de tricocereus, eles passam um certo sufoco. Eu aqui passo muito sufoco também. É quando eu quero enxertar em um tricocereuzinho ali que eu tenho, que não tá grande também, mas já dá para enxertar, entendeu? No geral, para você que tá iniciando, pega pitaia, selenicereus, presquiopsis, que eles vão funcionar muito bem. E, no geral, uma dica que eu dou a vocês é o seguinte. Em relação a Peresquiopsis, rega sem medo. Os Peresquiopsis vão gostar demais de água. Eles são cactos que aguentam muito bem água. Claro, você tem que ter um substrato ali que, né, aguente água. Então tem que ser um substrato mais drenante. No geral, começou com microenxertia, tá querendo fazer microenxertia, pegar cacto de semente e enxertar, pega um Peresquiopsis, que você vai ali, vai tentando, vai fazendo, vai buscando sempre fazer. Começou em querer utilizar enxertia normal, cactos mais normais, assim, grandinho já. Pega Selincereus, pega Pitaia, pega Mirtilocactus. Tricocereus você vai usar quando você tiver uma experiência maior, uma experiência a mais. Deixa para quando você já tiver mais expert em enxertia. Ok? O Mirtilocactus, no geral, serve muito bem, não tem frescura. E os cactos, quando enxertados nele, crescem muito bem. Então, assim, ele é bem mais fácil de você encontrar também, né? Cultivadores vendendo sobre eles e tudo mais. E além disso, no geral, cacto cresce realmente muito bem. Quando eu falo isso é porque eles realmente crescem. Entendeu? Eles crescem bem demais. Eu tenho aqui cactos que triplicaram o tamanho no Mirtilocactus, entendeu? Já tirei até do cavalo, né? Botei para enraizar normalmente. Cresceram bem demais. Inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo aqui a vocês, foi um Astropton Zuca. E quem é colecionador sabe que a Astropton Zuca demora muito para crescer se for de semente. Então, quando eu enxertei no Mirtilocactus, bom crescimento. Em menos de um ano, ele já estava triplicando o tamanho dele, entendeu? Claro que não é um tamanho assim para ter uma flor já, né? Para se tornar adulto, mas ele triplicou o tamanho dele. Então, isso é muito bom. No mais, o que eu recomendo para vocês é que vocês tenham paciência. Tenham paciência, porque enxertia não é um negócio que você vai aprender do dia para noite. Não é um negócio que você vai fazer assim, fiz um e deu certo. Já tem um processo que você vai ter que ter paciência, vai ter que ir tentando fazer a técnica, estudar. E com muito esforço, uma hora você vai conseguir sair do lugar. Eu, quando comecei, demorei demais. E já comecei de cabeça com o quê? Os cactos coloridos, Gymnocalice e uns variegatas. E acabei que me frustrei demais. Teve um tempo que eu até parei de fazer enxertia, porque eu me frustrei muito. Porque não estava conseguindo. Então, o que eu recomendo para vocês é o quê? Tenham paciência. A paciência vai levar vocês longe. Então, começou agora? Vai com calma que você vai conseguir fazer a enxertia bem. Vai tentando. Não conseguiu hoje? Tenta amanhã de novo. Vai fazendo sempre. Entendeu? E no mais, pessoal. Logo mais eu vou trazer outro vídeo para vocês falando mais sobre enxertia. Vou ensinar as técnicas que eu utilizo aqui para enxertar e como eu tenho uma boa taxa de sucesso em enxertia. São técnicas que eu aprendi com o tempo e que funcionaram muito bem aqui para mim. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, comente, compartilha para que mais pessoas venham a entender sobre o assunto. Isso vai ajudar vocês e vai me ajudar também. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo.